Lineu Soares. Tudo bem, Lineu? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Lineu, pensando um pouco aqui sobre a sua carreira musical, as coisas que a gente conhece do seu trabalho, você é um grande conhecedor de internato, né? Porque você não só estudou no internato, passou pelo IAP, passou pelo IASP, pelo IAE São Paulo na época, né? Hoje o NASP São Paulo, e trabalhou no IASP, no NASP Engenheiro Coelho e também no NASP São Paulo. Será que toda essa vivência com o internato foi que colocou no seu coração esse desejo de fazer música, colocou o louvor no seu coração? Tem alguma relação? O meu interesse por música surgiu antes disso. Eu já desde molequinho, de menino mesmo, eu já sabia que eu seria músico. É mesmo, Lineu? Sim. Nunca pensou em ser outra coisa? Não. Sempre na minha cabeça estava definido que era para a música, né? E o que acontecia na sua infância que te levava a pensar isso? Você sempre foi muito musical? Meus pais dizem que desde cedo, já sem falar ainda, eu já manifestava muita facilidade assim para a música e tudo mais, né? E aí quando meu pai fazia teologia e ele se formou, e aí ele recebeu o convite para ir para o Arautos do Rei. Então, aí eu já tinha 6, 7 anos de idade. E era justamente o período que eu começaria a estudar música e tudo mais, né? Então, o ambiente musical do Arautos do Rei foi, assim, um primeiro motivador para que eu mexesse realmente com música, né? Para que eu seguisse nessa linha e ir trabalhando na igreja. O primeiro grupo que você formou foi o Tom de Vida? Não. Eu ainda como adolescente, ali na quinta, sexta série e tal, eu tinha muito essa coisa do grupo, do quarteto, do trio e tal. E aí na escola mesmo, com os meus coleguinhas, a gente montou um trio, depois montou um conjuntinho misto, aí montamos um quarteto. Eu lembro que esse quarteto mirim, tinha uma professora lá que gostava de fazer programas e tal, e ela sempre convidava a gente para participar dos JAs dela, né? Aí uma vez teve uma visita do presidente da Conferência Geral dos Adventistas no Brasil, isso em Curitiba, e a associação resolveu que o grupinho queria participar, ciceronear musicalmente o pastor Neil Wilson na época, né, que por um acaso é pai do atual presidente, seria esse grupo mirim, né? Então a gente ficou famoso porque a gente cantou para o presidente mundial. Né? E eram uns molequinhos, né? Aí eu fui para o IASP. No IASP eu já fiz um grupo lá, chamava Unipaz. Depois esse grupo virou um quarteto, até eles gravaram e tudo mais. Eu né? conheci como quarteto, realmente. Isso. Aí eu fui para o IAP. No IAP foi interessante porque eu fui como aluno para auxiliar um outro professor, um outro músico que tinha ido para lá para dirigir a música. No final, no meu segundo ano no IAP, esse músico recebeu um convite para tocar para um outro grupo musical nos Estados Unidos. E aí a escola achou que eu, ainda como aluno, assumiria tudo. Então aí eu fui regente de 4 corais, professor de um monte de aluno de piano. Isso com quantos anos? Com 16 anos. Com 16 anos. 16 anos. Aí de lá eu saí, vim para o IAE. No IAE participei do Coral Carlos Gomes, fui regente da orquestra, tudo mais. E aí quando eu fui para o IASP, de volta, isso já no meu 4º ano de trabalho mesmo, né, depois de formado, aí que surgiu o Tom de Vida. Aí você já tinha uns 23 anos, não é isso? Com o Tom de Vida? Isso, por volta de 23 anos. E o seu momento de estudar teologia? Você decidiu fazer teologia, mas depois parou a teologia e voltou a fazer música, é isso? Naquele momento tinha muito uma visão assim de que o músico só seria completo se ele tivesse teologia. Então, para você ser um músico na igreja, exercer o ministério musical, realmente precisava ter o curso de teologia, senão você não seria respeitado e tudo mais, né? E eu tinha o desejo, até para, de repente, ter uma visão um pouco mais teológica, isso, e auxiliar no meu ministério musical, de fazer teologia. Então, na realidade, a teologia como curso superior veio antes da música. Eu terminei o ensino médio, vim para o NASP São Paulo para fazer, na época era o IAE, né? Para fazer teologia.
E na época era muito difícil de um músico adventista conseguir fazer um curso superior em São Paulo, porque sempre o processo seletivo era no sábado, sempre. Isso passou 1 ano, 2, 3. Quando foi no 3º ano, uma faculdade que já era famosa em São Paulo, ela mudou de administração. E aí, nessa situação, eles abriram um processo seletivo que tinha provas ao sábado, mas que tinha uma abertura para que você ficasse em clausura nas horas do sábado, e aí depois que os candidatos saíssem da prova, você pudesse fazer depois a do prova pôr do sol. Depois do pôr do sol. Muito do que acontece hoje com o pessoal que faz Enem e alguns vestibulares. E aí, como era uma oportunidade meio única, vários músicos da minha geração aproveitaram essa oportunidade. Porque na USP, na Unesp, própria Unicamp aqui, não havia mais ainda essa possibilidade, né? Nós não tínhamos faculdade de música na igreja, então a janela, a oportunidade que se abriu foi essa. Aí nesse momento eu tentei trabalhar as duas, eu entrei em música e continuei em teologia. Só que aí em seguida eu recebi o convite do IASP para reger o coral do IASP e trabalhar no IASP, né? Aí o plano de teologia ficou um pouquinho em segundo plano. Em segundo plano. Agora, Lineu, você então é bastante conhecido pelos corais por onde você passou, mas principalmente pelos grupos que você formou, né? Principalmente Tom de Vida e Novo Tom. Como é que é trabalhar com um grupo musical? Porque geralmente são jovens, pessoas muito dinâmicas e que estão ali de passagem. A hora que o grupo está ficando redondinho, você de repente perde uma voz importante e aí tem que recomeçar tudo de novo. Como é esse sentimento de ter que recomeçar para você? No Tom de Vida a gente sentia isso muito, né? Por 2 razões. Primeiro porque como era um grupo de ensino médio, então vocalmente há limitações, né? As vozes estão se desenvolvendo. Estão ainda, em um processo de desenvolvimento, né? E aí eu lembro de situações, às vezes, num final de ano, 9 do grupo se formarem, de um grupo de 15, 16 pessoas, 9 se formarem. Então, a gente realmente sofria muito com isso. No Novo Tom, o processo ficou melhor um pouco, porque, primeiro que é um grupo universitário, de vozes mais maduras, e segundo que com o tempo, a gente, com o apoio da administração da escola, a gente conseguiu que algumas peças importantes do Novo Tom, elas acabassem sendo contratadas pelo NASP. E aí parte do seu trabalho seria continuar no Ministério Novo Tom. Então hoje a gente vive uma situação muito boa no Novo Tom. Se sai alguém de um naipe, você tem uma peça-chave importante que ajuda muito nessa transição, né? A transição vocalmente, musicalmente falando, hoje é muito suave. Agora, o lado bom do Tom de Vida é que em 10 anos que eu participei no Ministério Tom de Vida, a gente teve em torno de 150 cantores. É muita gente, né? Então, a influência positiva na vida desses meninos e meninas é muito grande. Todo lugar que eu vou, eu encontro gente que já cantou no Tom de Vida e hoje acaba repercutindo essa influência com outras pessoas. Nas próprias né? igrejas, onde Isso. tem algum ministério, coisa do tipo. Então é muito positivo isso. E aí, quando você deixou o IASP e o Tom de Vida e teve que vir para o UNASP Engenheiro Coelho e começar um novo grupo do zero, hoje a gente sabe que foi muito interessante porque nós temos então 2 grupos e Novo Tom super estabelecido, mas foi difícil para você ter que começar tudo de novo? Já tinha um grupo que já era conhecido por todos, amado pelo Brasil inteiro, e aí começar um novo grupo da fase zero? Foi bem mais fácil, porque no início do Tom de Vida, até você alcançar a credibilidade, se tornar conhecido, surgirem os convites e as pessoas se interessarem pelo Ministério, levou muito tempo, né? Quando eu comecei o Novo Tom, na realidade as pessoas encararam o Novo Tom como uma extensão desse Ministério do Tom de Vida. Hoje existem os 2 grupos, mas naquele momento havia uma associação muito forte com o trabalho que eu realizava com o Tom de Vida comigo, com as minhas músicas e tudo mais.
Então, o Novo Tom foi uma extensão disso. Praticamente 70%, 80% do grupo, da formação inicial do Novo Tom, era de ex-integrantes do Tom de Vida. Então, o repertório também era muito parecido. Então, o grupo já nasceu forte, já nasceu com visibilidade, né? E aí, muito apoio institucional da escola, não que no IASP não houvesse também a gente sempre teve muito apoio da administração, nos dois casos, mas no Novo Tom a coisa surgiu com mais força, assim, né? Parece que havia uma expectativa muito grande para ver o que seria esse novo grupo, que já era, antes mesmo de existir, já era conhecido. Agora, Linneu, você também é muito conhecido pelas suas composições. Você disse que desde criança sempre quis trabalhar com essa área musical. Mas foi junto? Ainda criança você sabia que ia compor como você compõe hoje? Ou isso foi aparecendo mais tarde? É assim, a figura do compositor sempre foi muito glamurosa na minha mente juvenil, né? Nossa, que coisa você compor, se tornar famoso e tal. Acho que todo mundo acaba passando por isso, né? Esse sonho de você se tornar um artista famoso Conhecido. E as pessoas reconhecerem as suas obras e tudo mais, né? O meu desejo de atuar nessa área, de compor, de usar a criatividade para trazer algo novo e tal, ele surgiu desde muito cedo. Desde quando eu comecei a estudar música, eu lembro que eu fiz as minhas primeiras experiências lá no primeiro recital de piano, que foi na igreja do Botafogo, no Rio de Janeiro, para um monte de gente. Eu toquei, além das músicas que a professora lá definiu que eu ia tocar, eu toquei uma composição minha, né? Agora, com o passar do tempo, eu percebi que o processo de composição, ele envolve criatividade, mas envolve também muita transpiração. Então, demorou, assim, nessa fase inicial, para que eu, assim, tentasse fazer alguma coisa, ouvisse e ficasse satisfeito com aquilo, sabe? Então, eu percebi que esse processo de criação, ele envolve também um pouco de amadurecimento. Você tem que ter referências, você tem que testar e tem que entender que também muitas vezes você não vai ficar feliz com aquele resultado. Quais são músicas que ficaram muito marcadas para você nesse período de Tom de Vida? Olha, músicas que marcaram essa época, Canção da Vida, Confiei no Meu Senhor, Amor Sem Limites. Viver para Servir, A Minha Esperança. E tem mais aí. Uma lista série, grande. Pelo Prazer de Servir, por aí vai. E com o Novo Luz Tom? do Mundo. Com o Novo Tom, talvez as que ficaram mais conhecidas, né, ou as mais cantadas, O Melhor Lugar do Mundo, Pode Cair o Mundo, Estou em Paz, Falar com Deus. E aí tem outras que não são tão cantadas e tal, mas que a gente sempre inclui no repertório, né? Tem as mais novas agora do novo disco, as do DVD, né? Tem algumas inéditas, Cristo também é uma música muito conhecida. O que é mais natural para você? É compor letra ou música? Música. Música. Eu, diferentemente de outros compositores na igreja, eu trabalho de uma forma mais confortável com a parceria. O que é difícil para outros, porque na parceria você tem que entender muito a maneira do outro construir a linha, né? E você utilizar o outro elemento artístico, quer seja letra ou música, para tentar transmitir a ideia. É porque a música ela quer passar uma mensagem, ela tem um objetivo. Sim. Não é a letra que faz isso e nem só a música, mas as duas coisas juntas. Alguns compositores preferem fazer esse trabalho sozinhos. Eu já tenho mais facilidade de... É lógico, não com todos os letristas, né? Eu tenho aqueles letristas com os quais eu mais trabalho, com os quais eu mais entendo. Um grande parceiro seu é o Valdecir Lima, É o Valdecir, né? É a pessoa que eu mais escrevi e a gente se conhece, sabe bem, eu sei bem o estilo dele, como ele gosta, até o estilo musical que ele gosta e tudo mais, né? Então tudo isso facilita o processo. Você demora nesse processo ou é um processo rápido? Depende. Tem músicas que acontecem
assim muito rápido, e tem outras que precisa fazer, aí guarda, no outro dia tenta de novo. Eu já passei sufoco assim de ter a letra pronta, impressa no boletim da semana de oração e a música acontecer só lá na sexta-feira à noite, entendeu? Para ensaiar no sábado cedo. Então gera um estresse, né? A gente gosta de trabalhar muito assim, tem uma proposta de letra não completa, aí eu faço uma proposta de música e aí a gente vai desenvolvendo o resto da música. Vai encaixando tanto a letra na música quanto a música na letra. Isso. Você tem algumas composições suas no Inário Adventista. Então, o livro de músicas que a Igreja Adventista usa em todos os cultos e tudo mais. O que você sente em ter uma música no Inário Adventista? É a comprovação de um ministério musical bem estabelecido, bem fundamentado? Porque talvez essas músicas, elas obviamente vão durar muito mais do que a sua vida, né? Você não vai estar mais aqui e as pessoas vão continuar cantando essa música. A semente está lançada e o seu trabalho está ali, de forma profunda no Inário Adventista. No início, eu fiz parte da comissão que definiu esse novo inário, né? Que pesquisou os hinos e tal. E, num primeiro momento, não se imaginava a possibilidade de que tivesse no inário músicas de compositores vivos, brasileiros e tudo mais, né? Porque o inário era aquela coisa intocável, só poderia ter os hinos da enologia evangélica e tudo mais, né? Mas aí, num determinado momento, se entendeu que o Brasil, ele tem uma produção já consistente, né? Vários compositores já de várias gerações que já produziram bastante coisa, né? E aí seria incompleto você não contemplar a obra desses compositores no inário. Essa produção nacional, né? É um tremendo privilégio, né? Sem dúvida. E é como você diz, é a perpetuação, né? As formas de perpetuar, né? No caso de um inário, assim, tradicional, de uma denominação, né? Que é uma coisa que permanece durante aí dezenas de décadas, né? Esse material vai permanecer. Quando você grava, também é uma forma de perpetuar, né? De você alcançar, não de uma forma tão localizada, né? O ministério se expande. Então, você poder viver essa experiência, né? De ver as pessoas cantando, multiplicando aquele talento que foi usado inicialmente, iluminado por Deus, abençoado por Ele, isso aí é muito gratificante, né? Nesse processo todo, que você já fez muita coisa, continua fazendo nessas diversas áreas, participação, né, em álbuns de grandes cantores aí do meio evangélico, tem algum projeto que ainda você acalenta ter? Tem alguma coisa que você não tenha feito e tem muita vontade de fazer? Ou mesmo algo que você já tenha feito, mas tem vontade de repetir a dose? Então, um dos projetos que eu tinha um sonho de fazer era o musical, né? Até pela complexidade dele, você construir as músicas assim, muito mais difícil fazer uma coisa com roteiro do que músicas isoladas. E eu já tinha tentado no passado e tal, não tinha dado muito certo, acabei usando isoladamente algumas músicas dessa experiência anterior, né? Mas aí com o Herói da Fé foi a realização desse sonho, né? Você fazer um projeto que envolvesse muitos músicos com roteiro e a participação de grandes músicos e tal. E depois isso virou um filme, né? Então, quer dizer, foi uma oportunidade muito grande, assim, bem mais do que eu tinha sonhado inicialmente para esse projeto, né? Eu não tenho nada específico assim, ó, eu ainda tenho que fazer isso, né? O pessoal diz, você tem que escrever um livro, construir uma casa e tal. Plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Eu não estou muito preocupado com isso, né? Eu já cheguei numa fase que descobri que às vezes a gente força um pouquinho o plano e aí Deus te mostra que não é bem aquilo, né? E acaba indo para uma rota e te oferecendo uma coisa muito melhor do que aquilo que você tinha sonhado. Então vamos aguardar os planos de Deus. Eu estou navegando
no barco, como Deus vai dirigindo aí, a gente vai junto. Lineu, agora são anos aí de estrada na carreira musical, né? Só o Novo Tom está completando 15 anos, não é isso? 15 anos de Novo Tom. O que você sente quando sabe que alguém foi tocado por alguma música sua ou alguma música que um grupo seu está cantando e aquilo conseguiu fazer diferença profunda na vida dessa pessoa? Qual é o sentimento? Então, voltando lá no início, com a história do glamour, do compositor e tudo mais, hoje isso para mim passou, honestamente. O que fica de recompensa é justamente esses depoimentos, sabe? Ontem, por exemplo, eu toquei e cantei numa igreja evangélica. E tinha um político importante do cenário brasileiro que é membro dessa igreja. E depois, quando no final do programa, no final do culto, essa pessoa veio falar comigo. Olha, que bênção é na minha vida tal música e tal. Então, isso é uma recompensa, não porque é um político importante, qualquer pessoa, né, que vem te dar um testemunho de que a tua música contribui, isso aí realmente é uma recompensa. E eu fico assim, muito feliz, emocionado e às vezes até assim, diante de Deus eu me coloco, ó Senhor, eu talvez não tenha sido um servo tão fiel a Ti para exercer esse ministério. Quero me reconsagrar a Ti porque a responsabilidade é grande e o alcance é muito grande, então eu tenho que fazer jus a essa responsabilidade. Muito legal. Lineu, quero agradecer pelo seu tempo, pela sua conversa aqui com a gente. Eu espero que Deus continue te abençoando com grandes músicas. Amém. E que muitas pessoas possam cantar esse amor de Deus através das suas músicas e que a gente possa ser sempre tocado aí pelo seu ministério. Amém. Que Deus nos use a todos no nosso ministério. Amém.